Há uns dias, a minha criada Qiushuan foi espancada com tábuas. Depois de acordar, ela mudou como se fosse outra pessoa. Não alardeei. Apenas observei tudo em silêncio. A razão pela qual estou tão certa é porque, antes dela, eu mesma ordenei a execução de uma mulher que veio de outro mundo. Aquela mulher que pensava estar bem escondida. Desde o primeiro olhar, eu sabia que ela já não era a mesma. Ultimamente, os dias têm sido muito monótonos. Quero encontrar algum entretenimento para mim mesma. Mesmo tendo descoberto a identidade de Qiushuan, eu finjo não saber. Quero ver se ela será como a anterior mulher que veio de outro mundo, que, por um lado, clama por igualdade. Por outro, esforça-se para ir para a cama do imperador, tentando, como criada do palácio, competir comigo pelo trono da imperatriz. Naquele dia, eu estava a passear no pátio. À porta do palácio ouviu-se um anúncio. O imperador chegou. Eu avancei para o receber. Mas no meu coração estava um pouco surpresa. O imperador estava ocupadíssimo com as inundações no sul. Ele não tinha entrado na corte imperial há mais de meio mês. Ele disse que finalmente conseguiu respirar um pouco. E veio ver-me. Mencionei casualmente que Shu Shangzai estava prestes a dar à luz. Para minha surpresa, o imperador não só se lembrava, como também disse que, depois do nascimento, a criança seria entregue a mim para criar. Ele disse que o meu corpo não é adequado para ter filhos, já que não tenho filhos. Ele então me concedeu um filho. Casei-me com o imperador há muitos anos, mas nunca consegui engravidar. O médico imperial já afirmou que eu nunca teria meus próprios filhos. Mas isso não significa que eu esteja disposta a criar os filhos dos outros. Eu estava prestes a recusar. Mas de repente percebi que Qiushuan me olhava com compaixão. Eu sou a imperatriz. Minha mãe vem de uma linhagem nobre. Meu pai e meus irmãos detêm um poder militar significativo. Por que ela me olha com tal olhar? Será porque ouviu que não posso ter meus próprios filhos? Ou há outra razão? No final, recusei a proposta do imperador. Uma criança que alguém carregou por 10 meses e deu à luz com dificuldade. O que seria eu pegá-la para criar? Mas eu não esperava. No dia em que Shu Shangzai deu à luz, o imperador ainda assim enviou a criança. Shu Shangzai deu à luz uma pequena princesa. O rostinho estava enrugado, tão feia como um macaco. A ama disse cuidadosamente. O imperador disse: se gostar, pode ficar com ela. Se não gostar, devolva-a a Shu Shangzai. Acenei com a mão para que a ama levasse a criança. Mas mantive Qiushuan. Perguntei diretamente. Qiushuan, estás com pena de mim? Qiushuan caiu de joelhos no chão e disse com medo: esta serva não ousa. Eu baixei os olhos para Qiushuan, ansiosa. Achas que eu sou uma tola? Que não vejo nada. Qiushuan hesitou por um momento. Finalmente, cerrando os dentes, começou a falar. Eu acho que o imperador está a conceder-lhe a criança de Shu Shangzai. Não é para compensar a tristeza da imperatriz. A voz dela era baixa, mas ecoou como um trovão. O imperador quer usar esta criança como isca, para atrair o seu pai e irmãos para a armadilha. Isto é uma conspiração para aniquilar a família Song. O quarto interior caiu num silêncio mortal. Eu nunca imaginei. Aquele homem que constantemente dizia amar-me estava a planear como enviar toda a minha família para a guilhotina. Este jogo é mais interessante do que imaginei, já que ele quer jogar. Então eu vou jogar com ele até ao fim. Desde que casei com o imperador, nunca tivemos uma discussão. Normalmente, ele envia todas as coisas boas para o meu palácio. Joias e brinquedos nunca pararam de chegar. Ele passava a noite no meu palácio. Mais tempo do que o que passava com todas as outras concubinas juntas. O mundo todo dizia: o imperador favorecia exclusivamente a imperatriz. Era uma história bonita e rara. Ocasionalmente, havia concubinas insensatas. O destino delas era ser enviadas para o palácio frio ou rebaixadas. Nunca ninguém duvidou das suas intenções para comigo. Até que esta pessoa vinda de outro mundo apareceu. Quero muito saber. Quanto sabe realmente esta Qiushuan que eu ignore? Vejo claramente a luta interior no olhar de Qiushuan. Parece a ponto de tomar uma decisão de vida ou morte. Ela pergunta-me se sei que o bebê da consorte Xia também está quase a nascer. A consorte Xia é filha do ministro da Fazenda. Sempre se mostrou dócil. Tem pouca relevância no harém imperial. Tem uma saúde frágil. Raramente sai dos seus aposentos. E, contudo, engravidou precisamente nesta altura. Ela atreve-se a suspeitar que o imperador quer usar a criança de Shu Shangzai para me atrair para a consorte Xia. Senti um frio no estômago, mas mantive a dignidade e a frieza da imperatriz. Ela mantém-se de joelhos, perfeitamente ereta. Afirma que a criança da consorte Xia é a melhor escolha que o imperador reservou para mim. Lembro-me de quando a consorte Xia engravidou. De uma brincadeira que fiz com o imperador. Na altura brinquei ao dizer que quando a criança nascesse, eu a traria para criar. Pouco tempo depois, a humilde Shu Shangzai também engravidou. Toda esta série de coincidências agora faz-me ver que é uma teia cuidadosamente tecida. Inclino-me para ela e pergunto se não teme que a execute agora mesmo. Ela confessa que teme, mas teme ainda mais que eu acabe a morrer sem paz. Naquele momento,
nos olhos desta serva humilde, vi verdadeira compaixão. O bebê de Shu Shangzai nasceu prematuro. Naquela noite fria e chuvosa, ela disse que caiu acidentalmente. E o bebê nasceu mais cedo do que o esperado. Agora, pensando bem, aquela queda foi demasiado suspeita. Eu já a tinha dispensado das saudações matinais. Que razão teria ela para sair logo após a chuva? O imperador, para acalmar a fúria, puniu severamente os servos ao redor de Shu Shangzai. Mas isso parece mais um assassinato para silenciar, para encobrir a verdadeira verdade daquela noite. Ordenei secretamente a ama Qian para investigar discretamente o que realmente aconteceu no palácio de Shu Shangzai naquela noite. Cada movimento tenho de o fazer mais estável do que ele, e mais cruel. O médico imperial afirmou categoricamente que Shu Shangzai e a bebê estavam bem, e o parto prematuro não era grave. Mas cada um dos seus gestos subtis dizia-me que ele estava a mentir. Se o imperador realmente planeou como que o Xuan disse, estes médicos imperiais, como ousariam dizer-me a verdade? Cada pessoa neste palácio profundo parece ter se tornado uma peça obediente nas suas mãos. Ele quer que eu entre no jogo. Ele quer que eu destrua a família Song com as minhas próprias mãos. Infelizmente, ele subestimou-me. E também subestimou a ferocidade das mulheres da família Song, uma vez que a verdade veio à luz. Então, este jogo será recomeçado por mim. A ternura morreu. O que resta é apenas um jogo de poder de vida ou morte. Este jogo acabou de começar. Cada pequeno detalhe insignificante é um golpe mortal. Aquele que se senta no alto trono é realmente um homem bom ou um demônio? Eu pensava que aqui era casa. Agora vejo que não é mais do que um túmulo luxuoso. Uma vez que ela escolheu ficar do meu lado, não há volta atrás. A tempestade está a chegar. Ninguém sairá ileso. Ele quer a minha vida. Então vamos ver quem é que manda quem para o outro mundo no final. As correntes subterrâneas da corte imperial acabarão por se tornar numa onda gigantesca. A verdade muitas vezes está escondida nas profundezas da impassibilidade. Já coloquei a primeira peça. A seguir é uma armadilha para o atrair. O tempo está a acabar. Cada passo deve ser preciso e sem erros. Imperador, a próxima prenda que eu, sua consorte, lhe ofereço. Espero que Vossa Majestade a agarre com firmeza. As correntes ocultas estão a agitar-se. A vida e a morte dependem do destino. A filha da família Song nunca foi uma ovelha à espera do abate no Palácio Profundo. Este pingente de jade é para trazer de volta a lâmina mais afiada da família Song. Lu Zhen, herdeiro do Vale dos Médicos Divinos, com o aroma de medicamentos por todo o corpo, entrou nesta prisão devoradora de pessoas. Ela não veio apenas para salvar pessoas, mas também para perfurar aquela falsa paz. Irmãs ligadas pelo sangue finalmente reencontraram-se no topo do poder. Ele já foi o caçador mais gentil do mundo, tecendo uma rede mortal com favoritismo exclusivo. Por trás de cada palavra de cuidado esconde-se um cálculo obscuro. Ele está com medo de que a verdade, como este pedaço de peixe, se desfaça em pedaços. Recusou de forma perfeita, sem falhas, como se estivesse realmente a considerar a consorte após o parto. Mas ele esqueceu-se. Quanto mais perfeito o encobrimento, mais evidente se torna. Esta peça durou demasiado tempo. Até os espectadores estão cansados. Estas mãos manchadas de sangue ainda ousam segurar a sua imperatriz? Festa do mês. Celebra-se o herdeiro imperial? Ou celebra-se esta conspiração enganosa? Uma mulher que acabou de voltar da beira da morte não deveria ter um passo tão firme. Essas não são mãos que seguraram pincéis e agulhas por anos. São mãos que seguraram espadas. A dignidade de uma consorte ainda amamenta pessoalmente? Esta peça está a ser representada com demasiada força. As lágrimas da consorte Rui são verdadeiras. Mas a alegria aqui é falsa. O que se partiu não foi apenas a taça de vinho, mas também o frágil equilíbrio desta corte imperial. A oportunidade é única. Ela quer que os olhos de Lu Zhen vejam através dos esquemas ocultos aqui. Estes cães velhos leais protegem não apenas os seus mestres, mas também as conspirações por trás. Por mais rápido que caminhe, não consegue esconder a sua constituição ágil. Afinal, neste palácio, realmente não há verdade. Apenas mentiras melhor tecidas. Os olhos do médico prodigioso podem identificar centenas de ervas. E ainda mais, podem identificar os corações das pessoas. Este olhar vale mais do que 1000 palavras. O esplendor desvaneceu-se. A verdade só ousa emergir à noite. Este palácio Fengi deveria ser o refúgio de todas as mulheres do mundo, mas tornou-se a adega de gelo mais fria. Ela viu os registros médicos que foram ocultados. E também viu os vestígios que foram apagados. Ela espera pela resposta que a fará desistir completamente. Até esta flor não vive muito tempo. Quanto mais uma pessoa viva. Esta noite, até o vento prendeu a respiração. Esta honra da imperatriz sempre foi uma grilheta. Uma vez colocada, não há mais volta atrás. Vamos,
Deixa a verdade despedaçar completamente esta era hipócrita de prosperidade. Deixa a verdade despedaçar completamente esta era hipócrita de prosperidade. Profunda. É frequentemente o prelúdio de uma tempestade. O pulso é estável, mas transparece um ar de morte. É um sinal de estar impregnado de toxinas. Ela não consegue acreditar que alguém possa ser tão cruel. Usar 10 anos para envenenar a pessoa ao seu lado. Não são necessárias palavras. O medo de Luzen já diz tudo. Veneno esterilizante, acumulado ao longo do tempo, já penetrou profundamente na medula óssea. Antes pensava-se que era uma graça. Mas afinal era o veneno da esterilidade. Pensava que era amor profundo. Mas na verdade era um ódio devorador. Irmão, nesta vida nunca mais poderá ser mãe. Sem filhos. Ela não terá mais pontos fracos. Esta terra árida florescerá com flores de sangue da vingança. Que se lixe a virtude e a bondade. Que se lixe a maternidade imperial. As pessoas do Vale dos Médicos Divinos nunca só sabem salvar pessoas. Sabem ainda mais como matar sem deixar rasto. Já que ele quer uma família Song sem herdeiros. Então eu lhe darei um império sem imperador. Neste momento, a única ternura no palácio profundo extinguiu-se completamente. Depois do amanhecer. Neste mundo, não haverá mais Imperatriz Song. Apenas Senhora Song. A era de ouro que pertence às mulheres. Começará com este veneno esterilizante que corta a linhagem. Depois de Luz em partir, chamei Qiushuan. Como da última vez. A ansiedade nos seus olhos não podia ser escondida. Perguntei-lhe o que mais ela sabia. Qiushuan dobrou os joelhos e ajoelhou-se no chão. Ela disse com ódio. Quando meu pai e irmãos regressarem à capital para prestar contas, o imperador irá acusá-los de traição e venda do país. Toda a família Song, exceto o 6º filho. Até as crianças pequenas morrerão tragicamente. Até eu serei executada por ordem do imperador. Qiushuan disse. Porque este mundo é, na verdade, um romance. E ela não é uma viajante comum de outro mundo. Ela veio de dentro do livro. A sua conterrânea é uma viajante de outro mundo. Não sabia nada do que iria acontecer. Por isso foi para a cama do imperador. Mas Qiushuan conhece todo o enredo. Mas o imperador e a consorte Shen são apenas personagens secundários neste romance. Sobre os meus detalhes, ela não sabe com clareza. O protagonista deste livro é o meu 6º irmão. Quando a família Song teve problemas, um servo trocou seu próprio filho pelo 6º filho. Ele viveu anonimamente e sofreu muito. No final, reabilitou a família Song. A ama Qian veio relatar o que descobriu. A razão pela qual Shu Shangzai caiu naquele dia foi porque o seu colar de pérolas partiu-se. Ela pisou numa pérola que rolou no chão, o que causou o parto prematuro. Aquele colar de pérolas foi concedido a Shu Shangzai pelo imperador. Após o incidente, a criada de Shu Shangzai recolheu o colar. A ama Qian colocou um falso no lugar, mas descobriu que o eunuco Zhu, ao lado do imperador, secretamente levou o colar verdadeiro. Eu e Qiushuan trocamos um olhar. E tivemos um pensamento terrível. Luzen confirmou que a consorte Shen está perfeitamente saudável. E eu, fingindo estar doente, chamei a minha mãe para o palácio. Desde que soube que era um alvo vivo, passei a mandar vigiar discretamente os movimentos no palácio da consorte Shen. O imperador, aparentemente, não passava muitas noites no palácio da consorte Shen. Só ia lá uma vez por mês. Agora, talvez por ter o pequeno príncipe, já aumentou para 2 vezes. Mas isto é apenas o registro superficial. Na calada da noite, ele frequentemente se esgueira sozinho para o palácio da consorte Shen. Fica lá a maior parte da noite. E antes do amanhecer, sai furtivamente novamente. A sua ternura sempre foi um veneno traiçoeiro. Quando a minha mãe chegou, Qiushuan estava a contar-me a história daquele outro mundo. Disse à minha mãe. Sonhei que o meu pai e o meu irmão regressaram à capital. A minha mãe sorriu e disse. O imperador não te disse? No próximo mês, o teu pai e o teu irmão regressarão à capital para apresentar relatórios. Passei à minha mãe a carta secreta que escrevi antecipadamente. A carta usava um código secreto que só eu e o meu irmão conseguíamos entender. Mesmo que caísse nas mãos do imperador. Mesmo que caísse nas mãos do imperador. Ele não perceberia nada. Qiushuan contou-me mais algumas tramas escritas no livro. Esta imperatriz Eu não aparece muitas vezes no livro. Ela falava mais sobre como o 6º filho sofreu após a aniquilação da família Song. E depois como se vingou pela família Song. O destino do imperador e da consorte Shen. Qiushuan repetiu isso muitas vezes. Se não fosse por ouvir repetidamente. Ouvir uma e outra vez. Não sei se conseguiria conter o ódio no meu coração. O amor e o ódio são iguais. Ambos são difíceis de esconder. A pessoa que o imperador mais ama é a consorte Shen. As coisas boas naturalmente são enviadas furtivamente para o seu palácio. Um dia antes do meu pai e irmãos regressarem à capital, o imperador cuspiu sangue. Os médicos imperiais estavam impotentes. Ninguém ousava prescrever um remédio precipitadamente. Ele parecia ter envelhecido 10 anos da noite para o dia. Luzen tinha partido há alguns dias. Naturalmente, não podia regressar ao palácio para o salvar. Consorte Shen teve febre alta naquela noite. Aproveitei a oportunidade para mandar levar o pequeno príncipe. Quando o imperador soube, cuspiu sangue novamente. Contendo a raiva com dificuldade, chamou-me.
Ele disse que o pequeno príncipe não podia ficar sem a mãe. E pediu-me para devolver a criança à consorte Shen. Eu sorri e perguntei-lhe se temia que eu tomasse o pequeno príncipe para mim. Ele disse que os médicos imperiais tinham desenvolvido um remédio para regular o corpo. Eu poderia ter o meu próprio filho em breve. Não consegui evitar rir. Nunca terei o meu próprio filho nesta vida. O imperador é verdadeiramente cruel. O remédio que usou naquela época era forte e venenoso. O remédio que Vossa Majestade me concedeu, eu dei-o todo à consorte Shen. Ela para lhe dar descendentes. Tem estado a tomá-lo todos os dias. O imperador, com o rosto sombrio, chamou por alguém. Mas ninguém respondeu. Meu pai e meus irmãos já regressaram à capital. As pessoas ao seu redor já tinham sido detidas. Eu perguntei-lhe. O remédio entrou na boca da pessoa que ama. Ele ainda está feliz? Ele fitou-me com raiva. Perguntou-me quando soube. Perguntou-me se lhe dei veneno. Respondi que sim. Lu Zhen é minha irmã. Entre marido e mulher, tem de haver reciprocidade. O imperador disse que eu não temia o extermínio da minha família. Isso fez-me rir. Os guardas do palácio foram substituídos pelo exército da família Song. Vamos rebelar-nos. Esta é a única saída para a família Song. É melhor controlar o poder com as próprias mãos. Não quero mais depositar esperanças em ninguém. O imperador teve a língua cortada. E caiu doente, sem se levantar. Nem conseguia falar. Imitando a sua caligrafia, escrevi um decreto de sucessão falsificado. O trono não foi passado para um príncipe, mas sim para o meu pai. Naturalmente, alguns cortesãos opuseram-se, mas os seus pontos fracos estavam nas minhas mãos. Utilizei o conhecimento prévio de que o Xuan já tinha secretamente conquistado as concubinas da corte imperial. Os segredos obscuros do imperador já se tinham espalhado entre o povo. No dia em que o meu pai ascendeu ao trono, despachei-os com uma jarra de vinho envenenado. Eu concedi-lhes o desejo. Enviei-os para debaixo da terra para serem marido e mulher. O novo imperador ascendeu ao trono. Tudo se renovou. A família Song finalmente deixou de ser um peão à mercê dos outros. Que o Xuan tornou-se filha adotiva do meu pai. Recuperou o seu nome verdadeiro. Este momento. Esperei demasiado tempo. Funde uma escola para mulheres. Aceita apenas mulheres. Quanto ao mundo de onde que o Xuan veio, ansiava por ele há muito tempo. Embora não possa visitá-lo pessoalmente. Mas há coisas que estão ao meu alcance. Quero que as mulheres do mundo saibam que não há apenas uma maneira de viver. O caminho do futuro ainda é longo. Tem de haver alguém que seja o primeiro a abrir o caminho. Este caminho só então se tornará cada vez mais largo. A era de ouro das mulheres apenas acabou de começar. A partir de agora, o caminho é longo e desafiante. Não haverá mais amarras. Elas irão escrever as suas próprias lendas. Nós iremos caminhar lado a lado, sem medo das tempestades. A vida sempre floresce nas fissuras. A velha era já terminou. A nova esperança está a despertar. Este mundo acabará por ser como desejamos. O caminho ainda continua. E eu nunca me arrependi.